Convido você já para meditarmos na palavra do Senhor, que hoje está em Lucas, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17. Nós leremos do versículo 22 até o versículo de número 32 para a nossa meditação nesta noite. Lucas, capítulo de número 17, versículo 22 ao versículo de número 32. Convido você a abrir a sua Bíblia e a ler, fazer essa leitura juntamente comigo nesse momento. Diz assim a palavra de Deus. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis, e vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem os sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. O verso 32 diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa falar ao nosso coração através desse texto, e que nós possamos ser edificados, abençoados e consolados pela palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias em que pessoas estão sofrendo essas notícias do coronavírus, e isso é o que é mais noticiado nas últimas 3 semanas. E muitas pessoas têm acreditado a isso, que Jesus está voltando. E muitas pessoas têm associado esse acontecimento do coronavírus como um sinal da volta de Cristo. E muitas pessoas têm compartilhado vídeos na internet que têm visto sinais nos céus, vozes nos céus, aparições de anjos, enfim. Há muitos rumores nas redes sociais, há muitas coisas que a Bíblia não diz, mas que as pessoas compartilham, e essas coisas acabam viralizando. O texto que lemos fala de Jesus Cristo falando de como será a sua volta. E ele usa aqui 2 épocas anteriores em que antecederam o juízo de Deus sobre a face da terra. Ele usa aqui 2 exemplos de 2 gerações diferentes, a geração em que Jesus estava e diferente também a geração que nós estamos. Diferente, eu digo, em relação à data, mas se nós analisarmos os aspectos das sociedades que antecederam o juízo de Deus sobre a face da terra, nós iremos perceber que são semelhantes aos dias em que nós estamos vivendo. Por exemplo, no versículo 26, Jesus diz que a vinda do Filho do Homem será semelhante como foi aos dias de Noé, que as pessoas comiam, as pessoas bebiam, as pessoas casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Como era, então, a sociedade nos dias de Noé, para que nós possamos, então,
comparar com a nossa sociedade e aí deduzirmos se Cristo realmente está perto de voltar ou não. Por exemplo, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, um contexto bem próximo ali ao dia em que Deus envia o dilúvio para destruir todos os moradores da terra, Deus disse: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal o desígnio do seu coração. A Bíblia registra que na sociedade pré-diluviana havia uma evidência da multiplicação dos males, né? E isso é uma característica dos nossos dias. Nós não precisamos de relatar muitos fatos para afirmarmos e concluirmos que os dias em que nós estamos vivenciando são dias maus. O próprio coronavírus deixa isso claro para nós, milhares de mortos ao redor do mundo, e isso é uma coisa má. Mas a Bíblia diz mais uma característica. Gênesis 6, versículo 11 e 12, nos dias antes do dilúvio, a Bíblia registra que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, porque todo ser humano havia corrompido o seu caminho na face da terra. Os dias que antecederam o dilúvio era de uma sociedade extremamente corrompida. Os nossos dias são semelhantes a esses. A palavra corrupção soa mal aos nossos corações, no Brasil principalmente, porque a nossa classe política ela é completamente desmerecida por causa desta palavra corrupção. Parece que no Brasil a palavra político virou sinônimo de corrupção. E nós não precisamos descrever aqui muitos detalhes, porque vocês sabem como é que anda a nossa nação em relação à corrupção. Mas a sociedade estava corrompida não só no sentido político, mas diante de Deus também. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Ou seja, a sociedade que antecedeu o dilúvio era uma sociedade que não queria andar com Deus, que não andava com Deus, não tinha comunhão com Deus, não lembrava que Deus existia, muito semelhante com a nossa sociedade. Havia na época de Noé, antes do dilúvio, uma inversão de valores, quando Gênesis 4, versículo 23, descreve que um homem chamado Lameque toma 2 esposas para si, e ele conta para essas esposas que ele matou um homem porque feriu ele e matou um rapaz porque pisou no seu pé. Então nós percebemos aqui uma inversão de valores muito grande já no casamento, né? A prática da poligamia, quando Deus ordenara apenas que o homem deveria casar apenas com uma mulher, e esse homem já toma 2 esposas para si. E nós vemos aqui um relato de 2 homicídios por motivos banais. Esse homem chamado Lameque, ele mata um homem porque o feriu, e ele mata um rapaz porque pisou no seu pé. E nós vemos aqui, com isso, a desvalorização da vida, a desvalorização da família. Nós vemos aqui também uma desordem na questão sexual, no versículo 12 de Gênesis 6, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes era agradável. Ou seja, a sociedade, o quadro que a Bíblia pinta da sociedade que antecedeu o dilúvio, era uma sociedade extremamente má. Era uma sociedade corrompida pelo pecado. Era uma sociedade que não buscava Deus, havia inversão de valores, havia desvalorização da vida, desvalorização da família, desordem sexual, desordem na área do casamento, e esse era o contexto da época em que Noé estava vivendo na terra. Mas Jesus dá um outro exemplo de uma outra sociedade antes dele enviar o juízo sobre a terra, e Jesus lembra essa outra geração, que é a geração de Ló. Ló era irmão de Abraão, e ele habitava na cidade de Sodoma e Gomorra. E aí no versículo 28, Jesus fala: olha, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. As pessoas comiam, as pessoas bebiam,
as pessoas compravam, as pessoas plantavam, as pessoas edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, e destruiu a todos. E Jesus então diz: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Lá no verso 32, ele traz uma expressão curiosa para nós, quando ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Então perceba, meus irmãos, você que nos ouve nesta noite, Jesus, ele traz a memória dos discípulos, né? No versículo 22, a seguir, dirigiu-se aos seus discípulos. Jesus está pregando esta mensagem para os seus discípulos, e Jesus se utiliza de dois momentos na história da humanidade em que Deus manifesta o seu juízo sobre a face da terra. E ele toma, por exemplo, a sociedade pré-diluviana, que era a sociedade de Noé, e ele toma como exemplo a sociedade de Ló, que ele destrói com fogo a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. Tanto Sodoma e Gomorra como a sociedade em que Noé vivia, ambas eram uma sociedade muito semelhante com a nossa. Era uma geração muito semelhante à nossa. Uma sociedade extremamente dominada pelo pecado, em que as pessoas se preocupavam apenas em plantar, em comer, em beber, em trabalhar, em edificar, em ganhar dinheiro, e não se lembravam de Deus. Não tinham tempo para o Senhor. Não tinham tempo para meditar em quem Deus é, no que Deus faz e naquilo que Deus quer que nós também façamos. Muito semelhante à nossa. E o curioso de todo esse texto é esse versículo 32 que me chamou a atenção. Porque de tudo que Jesus diz aqui, ele usa esse verbo aqui, lembrai-vos da mulher de Ló, e esse verbo, lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos, está no tempo imperativo, portanto, é uma ordem de Jesus Cristo para os seus discípulos. Jesus não está pedindo para os seus discípulos. Jesus ele não está colocando aqui como uma forma de condição. Olha, se vocês quiserem, vocês se lembrem da mulher de Ló. Muito pelo contrário. Jesus ele está sendo claro, objetivo, direto, enfático, e ele está trazendo um alerta aos seus discípulos naquele momento. Quando ele diz assim para os seus discípulos: olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Isso é um alerta de Jesus. É um alerta de Jesus aos seus discípulos, e é um alerta para mim e para você nessa noite, quando ele diz para nós: lembrai-vos da mulher de Ló. Eu queria trazer para nós, nesse momento, algumas considerações sobre o alerta de Jesus a respeito da sua vinda, a respeito da sua volta. Jesus traz, diante desta frase, lembrai-vos da mulher de Ló, algumas considerações que servem para nós nesse momento. E a primeira delas que nós devemos ter em consideração quando Jesus nos ordena a lembrar da mulher de Ló é exatamente a personagem que Jesus pede para que eu e você lembre. Jesus poderia dizer aos discípulos: lembrai-vos de Noé, que entrou na arca e foi salvo. Lembrai-vos de Ló, que saiu de Sodoma e Gomorra e foi salvo. Mas o curioso é que Jesus pede aos seus discípulos que eles lembrem justamente da mulher de Ló, que se perde no meio do caminho, e ela, ao olhar para trás, ela se transforma numa estátua de sal e é destruída. O curioso, meus irmãos, que nesse primeiro alerta de Jesus, ele pede para que eu e você consideremos a lembrança daquela que se perdeu e não daqueles que foram salvos. E isso fala ao nosso coração para que nós tomemos a mulher de Ló como um exemplo, como um alerta para nós, porque embora Deus a tivesse arrancado com a sua mão poderosa da cidade de Sodoma e Gomorra e ter colocado-a para fora do perigo e para fora do seu juízo,
e para fora da sua condenação sobre aquela cidade má, sobre aquela cidade ímpia, ainda assim ela é tentada a olhar para trás, e ela olha para trás, e ela se perde, mesmo tendo sido retirada daquela cidade que para nós representa o pecado, representa a destruição e representa o juízo de Deus sobre todos os homens e mulheres que não temem a Deus e que vivem uma vida completamente afastada dos propósitos do Senhor. Quando Jesus está falando nesta ordem imperativa, lembrai-vos da mulher de Ló, ele está dizendo para nós, olha, cuidado para que você não se perca em meio ao caminho. Cuidado para que você não seja destruído na minha volta. Cuidado para que você não seja aniquilado quando eu voltar dos céus para encontrar com a minha igreja. A segunda consideração que eu quero pensar e dividir com você nesse momento sobre esse imperativo de Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló, é que nós devemos considerar o tema que Jesus está tratando. Jesus está tratando aqui com os seus discípulos da sua volta, da sua segunda vinda, da sua segunda manifestação gloriosa, onde ele virá para julgar os céus e para julgar as pessoas. E eu lembro de uma história de um homem chamado José, que tinha um amigo que era advogado. E esse homem chamado José, ele sempre errava. Ele sempre cometia uma infração. Só que ele sempre recorria ao seu amigo advogado, e o seu amigo advogado estava sempre disposto a livrar o José dos seus erros, das suas falhas, e sempre esse advogado advogava em favor desse amigo José. Só que no decorrer da história, né, esse amigo de José, advogado, passou no concurso e se tornou juiz daquela cidade, daquela comarca. E então o José comete um outro erro, uma outra infração diante da lei. E quando ele agora vai recorrer ao seu amigo advogado e pede para que ele advogue a sua causa, esse advogado agora é o juiz que vai julgar esse José. E esse amigo que era advogado se tornou juiz e teve que condenar o José por causa da infração que ele havia cometido. O que eu estou dizendo é que quando Jesus diz para nós, lembrai-vos da mulher de Ló, ele está dizendo para mim e para você, olha, se prepare, fique pronto, porque hoje eu estou como seu advogado, mas na minha segunda volta, na minha segunda manifestação sobre a terra, eu virei como juiz, e eu virei julgar todas as pessoas, todos os moradores da terra. E nós devemos lembrarmos da mulher de Ló e lembrarmos que essa advertência de Jesus serve para que eu e você sejamos achados, prontos, preparados e atentos para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tema da volta de Cristo é muito importante e nós devemos estar sempre prontos e preparados para nos encontrarmos com o nosso Senhor. Uma terceira consideração que eu faço para nós, nessa advertência de Cristo, lembrai-vos da mulher de Ló, é que nós devemos pensar na pessoa que fez essa advertência. Quem disse para nós, lembrai-vos da mulher de Ló? Quem disse isso para nós é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que não mente, aquele que não tarda, aquele que não pode voltar atrás. E se ele disse que vai voltar, e se ele disse que vai julgar aos homens, e se ele disse que vai lançar nas trevas aqueles que não crêem no seu nome, de fato isso vai acontecer. É um alerta solene para nós, quando Jesus nos chama a lembrar-nos da mulher de Ló. Na verdade, nós precisamos lembrar de quem está fazendo essa advertência para nós.
é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, é aquele que tem toda a autoridade, é aquele que foi crucificado para que eu e você tivéssemos a oportunidade de nos salvarmos. É aquele que entrega a sua própria vida na cruz do Calvário para nos proporcionar o caminho para os céus, para que eu e você tenhamos a oportunidade de sermos achados livres da condenação quando ele mesmo voltar. Lembrai-vos da mulher de Ló implica em lembrarmos de quem está fazendo esta advertência para nós. Uma quarta consideração que eu compartilho com você nesta noite sobre esta frase, lembrai-vos da mulher de Ló, é que nós devemos pensar nas pessoas para quem Jesus dirigiu essa frase. Jesus dirige essa frase aos seus discípulos, lá no versículo 22, quando ele diz: a seguir, dirigiu-se aos seus discípulos e disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Meus irmãos, Jesus está falando para nós: lembrai-vos da mulher de Ló. E quando ele fala para mim e para você, para que nós nos lembremos da mulher de Ló, do que aconteceu com ela, que se perde no meio do caminho e perde a salvação que Cristo havia oferecido para ela, Deus está nos lembrando que Ele nos ama. Jesus está nos lembrando aqui que o amor dele por mim e por você é tão grande que ele está nos alertando para que não sejamos pegos, desapercebidos. Perceba que essa expressão ela é uma ordem de Deus. Quando ele disse, lembrai-vos da mulher de Ló, é porque Jesus sabe que nós iríamos esquecer que um dia ele voltaria. Isso é uma ordem de amor para mim e para você. Isso é uma ordem de misericórdia. É uma ordem cheia de graça. Porque a vida que nós vivemos é uma vida de correria. Nós estamos presos aos nossos trabalhos, nós estamos presos às nossas agendas, nós estamos presos às diversões desse mundo. São tantas vozes, são tantas luzes, é tanto entretenimento que nos cerca, que nós acabamos esquecendo que Jesus irá voltar. E aí, meus irmãos, esse vírus tem feito com que muitas pessoas começassem a pensar, será que Jesus está voltando? E eu louvo a Deus porque hoje eu recebi uma mensagem justamente falando da volta de Cristo, do pastor Luiz Ricardo, que foi meu professor no CPO lá de Garanhuns, e ele estava dizendo justamente isso, que esse vírus pegou muitas pessoas despreparadas, que esse vírus pegou muitas pessoas desapercebidas, da mesma forma que esse vírus acometeu muitas pessoas que estavam despreparadas, seja economicamente, emocionalmente, financeiramente. Jesus, na sua volta, encontrará muitas pessoas desapercebidas, como ele mesmo diz aqui no texto, tanto na época de Noé, em que as pessoas comiam, lá no versículo 26, as pessoas comiam, as pessoas bebiam, as pessoas casavam, as pessoas davam-se em casamento. Essa expressão comer, essa expressão beber, casar e dar em casamento, não significa que isso é mal, mas significa as distrações da vida. E aí, Jesus chama a atenção dos seus discípulos no versículo 27, e eles não perceberam até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Ou seja, o dia que Noé começou a construir a arca até o dia que veio o dilúvio, foi muitos dias, passaram-se muitos dias. E a Bíblia diz que Noé era um pregoeiro da justiça. Então, a Noé certamente estava pregando, olha, vai chover,
Eu estou construindo essa arca para salvar a mim, a minha família e a quem quiser entrar, mas ninguém ouviu Noé. Talvez chamaram ele de louco, talvez falaram que ele estava com o seu juízo fora do lugar e não deram crédito, não perceberam até que ele entra na arca, e quando ele entra na arca, o dilúvio vem e pega todos desapercebidos, porque estavam envolvidos nas coisas desta vida. O mesmo acontece na geração de Sodoma e Gomorra. A mesma expressão Jesus usa. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia que Ló sai da cidade, veio o fogo do céu e destruiu a todos. Como é que está a sua vida? Você está preparado para se encontrar com o Senhor? A advertência de Jesus para nós nessa noite é uma advertência solene quando ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. E esse verbo lembrar aplica e aponta para a questão de que eu e você estamos propensos a esquecermos e corrermos o sério perigo de não lembrarmos que Jesus está voltando. Meus irmãos, precisamos lembrar que Jesus está voltando. Eu não sei se é hoje, eu não sei se é daqui a alguns dias, nós não sabemos. A grande verdade é que eu e você, havia um pregador chamado Spurgeon, que ele disse que nós devemos pregar o evangelho como se Jesus tivesse morrido hoje, pregar o evangelho como se hoje fosse o último dia da nossa vida, e que nós devemos pregar o evangelho como se Jesus fosse voltar agora. Eu aplico isso para nós. Nós devemos procurar viver a nossa vida como se Jesus tivesse morrido hoje naquela cruz para nos salvar. Nós devemos viver a nossa vida como se Jesus fosse voltar agora. É assim que eu e você devemos viver a nossa vida. E eu finalizo aqui a nossa reflexão com esse imperativo de Jesus para nós: lembrai-vos da mulher de Ló. E eu penso que esse lembrai-vos aqui, apesar de ser um imperativo, apesar de ser uma ordem, é uma ordem de um Deus que é onisciente para pessoas que têm as memórias debilitadas por causa do pecado, para pessoas que têm uma memória preguiçosa, para pessoas que possuem uma memória que é facilmente envolvida com coisas e prazeres que nada tem a ver com Jesus Cristo. A grande verdade é que quando Jesus falava aos seus discípulos, e ele fala ao nosso coração nessa noite através da sua palavra, lembrai-vos da mulher de Ló, Jesus está nos ordenando a manter a nossa mente na seguinte frase: lembrai-vos que eu estou às portas, lembrai-vos que eu estou voltando. Meus irmãos, que eu e você estejamos prontos para nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. A minha oração nessa noite é que esta mensagem sirva de um alerta para todos nós. É tempo de nos despertarmos. É tempo de colocar a nossa vida em comunhão com Deus. É tempo de recebermos a graça de Deus sobre a nossa vida. Não importa como você se encontra agora. Se você estava vivendo uma vida completamente longe de Jesus, volte para Ele agora. Se você nunca andou com Jesus, comece a andar com Ele agora. Se você conhece pouco de Jesus, passe a conhecer mais sobre Jesus. Se você conheceu Jesus, se perdeu no meio do caminho, volte para Ele correndo, às pressas. É tempo de nos voltarmos ao Senhor. É tempo de colocar a nossa mente na recordação que Jesus veio a essa terra, morreu por mim e por você, para perdoar os nossos pecados e para nos proporcionar a vida eterna.
Jesus veio para que eu e você tenhamos vida e vida com abundância. É tempo de recebermos a graça de Deus em nosso coração. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, meus irmãos. E quem sabe, é permissão de Deus esse vírus ter sido espalhado pelo mundo, para que o mundo pare os seus afazeres, pare de comer, pare de beber, pare de plantar, pare de vender, pare de ganhar dinheiro. E lembre-se, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos, meus irmãos, que Jesus está às portas e a qualquer momento ele poderá vir ao nosso encontro. Glória a Deus por isso. Que Deus venha, que Jesus venha, que Jesus ache a minha e a sua vida pronta para nos encontrarmos com Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus derrame a sua graça sobre nós, que todos nós estejamos prontos para nos encontrarmos com o nosso Deus. Convido você a orar, convido você a falar com Deus mais uma vez nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu sempre está nos despertando. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva, a tua palavra, ela fala ao nosso coração. Obrigado, Pai, porque a tua misericórdia é a causa de não sermos destruídos e ela se renova a cada amanhecer. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa o teu povo. Ó Deus, nos desperte cada amanhecer, Pai, e que possamos nos lembrar, ó Deus, do perigo que corremos de viver uma vida desapercebidos diante da, ó Deus, da possível e eminente volta do Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Deus, quando nós achamos os nossos corações tomados de preocupações terrenas, tomados, ó Deus, apenas de coisas pertencentes a esta vida. E perdoa, Senhor, todas as vezes que nós esquecemos que o Senhor está voltando, que o Senhor está às portas e que o Senhor em breve, ó Deus, nos levará para os céus, para o lugar onde não haverá choro, onde não haverá luto, onde não haverá dor, nos céus de glória, onde não precisará de sol e nem de lua, porque a glória do Senhor iluminará aquele lugar. Ó Deus, perdoa a nossa incredulidade, perdoa, Senhor, a nossa falta de memória em relação à volta do Senhor. Ó Deus, nos desperta, Pai. Fala sempre ao nosso coração, através da tua palavra. Ó Deus, e agora nós te pedimos que o Senhor abençoe o nosso domingo, a nossa noite, abençoe essa semana que está começando, este mês de abril, onde a perspectiva humana é que muitas pessoas serão contaminadas por esse vírus aqui no Brasil. Ó Deus, que o Senhor e a tua boa mão possa reverter, Senhor, qualquer perspectiva de número de mortes, ó Deus. Ó Pai, a vida está na mão do Senhor, por isso nós oramos que o Senhor reverta essa situação no Brasil. Ó Deus, abençoe a nossa nação, mais uma vez eu peço ao Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe as famílias do Senhor, abençoe o teu povo espalhado pela face da terra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo que fala ao nosso coração. E assim nós oramos e agradecemos, ó Deus, no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus os abençoe, meus irmãos. Nossa meditação vai chegando ao final. Obrigado pela sua companhia. Obrigado aos irmãos de Tobi que nos acompanharam. Obrigado aos irmãos